Você sabia e já parou para pensar que algo tão simples quanto beber água pode estar sabotando sua saúde? Sim, a água, esse líquido essencial, vital, que compõe mais de 60% do nosso corpo, pode estar sendo consumida de forma errada. E esse erro, tão comum e silencioso, pode estar afetando diretamente sua digestão, sua energia, seu intestino e até sua mente. Imagine a seguinte cena. Você acorda, toma aquele copo de água com a sensação de estar fazendo algo bom para o seu corpo. Durante o dia, entre uma refeição e outra, você bebe mais água. Às vezes, até durante as refeições. Afinal, sempre disseram que beber bastante água é saudável, não é? Mas e se eu te dissesse que esse hábito aparentemente inofensivo pode estar diluindo os ácidos do seu estômago, atrapalhando a digestão, causando inchaço, gases, refluxo e até prejudicando a absorção de nutrientes? Essa é a realidade de milhões de pessoas que, sem saber, estão tomando água do jeito errado. E neste vídeo, eu quero te guiar por uma jornada de consciência. Uma jornada que começa com um alerta, passa por descobertas científicas e termina com uma transformação. A forma como você se relaciona com a água e com o seu corpo. Porque beber água não é apenas um ato automático. É um gesto de conexão. E quando feito com inteligência, pode ser um dos maiores aliados da sua saúde. O mito da água em excesso. Durante décadas fomos bombardeados com a ideia de que quanto mais água, melhor. Campanhas publicitárias, médicos, influenciadores todos repetem esse mantra. E sim, a hidratação é fundamental, mas o problema está no excesso e no momento errado. Vamos entender isso com mais profundidade. O nosso estômago é uma máquina perfeita. Quando você come, ele libera ácido clorídrico, um dos ácidos mais potentes do corpo humano, para quebrar os alimentos, iniciar a digestão e preparar os nutrientes para serem absorvidos no intestino. Agora imagine que durante esse processo você despeja grandes quantidades de água. O que acontece? Esse ácido começa a se diluir. A força digestiva diminui, os alimentos ficam mais tempo no estômago. E o resultado? Sensação de peso, fermentação, gases, refluxo e uma digestão lenta e ineficiente. É como tentar acender uma fogueira e jogar baldes de água por cima. O fogo não pega, a digestão não acontece como deveria. E o mais preocupante, esse hábito se repete todos os dias, em todas as refeições. E com o tempo, o corpo começa a dar sinais. Mas como são sutis, como um leve inchaço, uma indisposição, uma sonolência após comer, muitas pessoas ignoram. Acham que é normal, que é da idade, que é do estresse. Mas não é isso que está acontecendo. É o corpo pedindo socorro. É o sistema digestivo tentando funcionar em meio a um ambiente diluído, enfraquecido. E aqui entra o ponto emocional. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por comer bem e ainda assim se sentir mal? Quantas vezes tentou mudar sua alimentação, cortar glúten, lactose, açúcar e mesmo assim o desconforto persistia? Talvez o problema não esteja no que você come, mas no que você bebe e quando você bebe. A água, quando consumida com inteligência, é uma aliada poderosa, mas quando ingerida em excesso, nos momentos errados, pode se tornar um obstáculo silencioso à sua saúde digestiva. E é por isso que esse vídeo é tão importante, porque ele não traz apenas informação, ele traz transformação. O maior erro comum e hábitos que as pessoas fazem: beber durante as refeições. Pois agora vamos falar de um dos hábitos mais comuns e mais prejudiciais que milhões de pessoas repetem todos os dias: beber água durante as refeições. Imagine a cena. Você está diante de um prato delicioso: arroz, feijão, salada, carne ou legumes. Ao lado, um copo cheio de água.
Você dá uma garfada, mastiga rapidamente e engole com a ajuda de um gole de água. Parece inofensivo, não é? Parece até necessário, mas aqui está o problema. Quando você bebe água junto com a comida, o suco gástrico, aquele ácido poderoso que deveria estar concentrado para digerir os alimentos, se dilui. É como se você estivesse apagando o fogo da digestão. O resultado? A comida demora mais para ser processada. Ela fica parada no estômago. E isso abre espaço para fermentação, gases, refluxo e aquela sensação de peso que tantas pessoas sentem depois de comer. E o mais curioso, muitas vezes esse desconforto é atribuído ao alimento. Ah, foi o feijão, foi a carne, foi a massa. Mas não foi. Foi a água ingerida no momento errado. Esse hábito repetido diariamente cria um ciclo de má digestão. O corpo não absorve os nutrientes como deveria. O intestino sofre, a microbiota se desequilibra e você sente os efeitos: inchaço, indisposição, sonolência, até mesmo alterações de humor. Agora pense comigo, quantas vezes você já se sentiu pesado após uma refeição? Quantas vezes culpou o alimento sem perceber que o verdadeiro vilão estava no copo ao lado do prato? O segredo não é eliminar a água. O segredo é respeitar o tempo do corpo. Beber água 30 minutos antes da refeição prepara o estômago. Beber 1 hora depois ajuda na absorção. Mas durante a refeição, é como sabotar o próprio processo digestivo. E aqui entra o ponto emocional. Quando você muda esse hábito, a transformação é imediata. Você sente leveza, você sente energia, você percebe que o corpo funciona melhor. É como se finalmente você estivesse dando ao seu sistema digestivo a chance de trabalhar em paz. Como que é o impacto na digestão e no cérebro de uma pessoa? Mas os efeitos não param no estômago, eles vão muito além, porque o intestino e o cérebro estão conectados. E quando a digestão sofre, a mente também sofre. Vamos entender isso. O intestino é chamado de segundo cérebro. Ele possui milhões de neurônios, produz neurotransmissores como serotonina e dopamina e está diretamente ligado ao nosso humor, foco e energia. Quando a digestão é prejudicada, seja por excesso de água, por beber durante as refeições ou por hábitos errados, o intestino envia sinais de desequilíbrio ao cérebro. O resultado? Fadiga mental, falta de concentração, irritabilidade, ansiedade. Até mesmo depressão pode ser agravada por um intestino em sofrimento. Agora imagine, você bebe água no momento errado. Sua digestão fica lenta, seu intestino se desequilibra. E sem perceber, você começa a sentir cansaço, falta de foco, alterações de humor. Você pensa que é estresse, que é trabalho, que é falta de sono. Mas, na verdade, é o reflexo de um hábito tão simples e tão poderoso. E aqui está o ponto emocional. Quantas vezes você já se sentiu esgotado sem motivo aparente? Quantas vezes buscou soluções externas, café, estimulantes, remédios, sem perceber que a raiz estava dentro de você, no seu intestino, no seu hábito de beber água? A conexão entre intestino e cérebro é real. E quando você aprende a respeitar essa conexão, sua vida muda. Você ganha energia. Você ganha clareza mental, você ganha equilíbrio emocional. Beber água do jeito certo não é apenas sobre digestão, é sobre saúde integral, é sobre corpo e mente funcionando em harmonia. E para nos ajudar no canal, segue abaixo na descrição os links de afiliados para adquirir os produtos de melhor qualidade. Veja como é de grande importância da temperatura da água. Você já reparou como muitas pessoas têm o hábito de beber água gelada, especialmente em dias quentes? Parece refrescante, parece saudável. Mas o que poucos sabem é que a temperatura da água pode mudar completamente o impacto que ela tem no corpo.
Quando você bebe água muito gelada, especialmente durante ou logo após as refeições, o sistema digestivo sofre um choque térmico. Os vasos sanguíneos se contraem, o estômago se retrai e a digestão fica mais lenta. É como se o corpo estivesse tentando se proteger de uma agressão inesperada. O resultado? Alimentos permanecem mais tempo no estômago, a absorção de nutrientes é prejudicada e você sente desconforto. Agora, compare isso com a água morna ou em temperatura ambiente. Ela entra no corpo de forma suave, sem causar choque. Ela relaxa os vasos, favorece a circulação, ajuda o intestino a funcionar melhor. É como se fosse um abraço interno, um gesto de cuidado que o corpo reconhece e agradece. E aqui está o ponto emocional. Pense em quantas vezes você buscou alívio em um copo de água gelada, sem perceber que estava dificultando o trabalho do seu próprio organismo. Pense em como seria diferente se, ao invés disso, você oferecesse ao corpo aquilo que ele realmente precisa: equilíbrio, suavidade, acolhimento. A temperatura da água não é apenas uma questão de preferência, é uma questão de saúde. É um detalhe que pode transformar sua digestão, sua energia e até sua disposição mental. Se beber água com frequência e consciência, você vai ajudar o seu sistema digestivo. Mas não basta falar de quantidade, de horários ou de temperatura. Existe um aspecto ainda mais profundo: a forma como você bebe água. Muitas pessoas bebem água de forma automática. Pegam o copo, engolem rapidamente, sem pensar, sem sentir. É como se fosse apenas mais uma tarefa do dia. Mas beber água pode e deve ser um ato de consciência. Quando você respira fundo, segura o copo, observa a água, sente o líquido entrando no corpo. Em pequenos goles, algo diferente acontece. Você não está apenas hidratando, você está se conectando. Você está dizendo ao corpo: eu te respeito, eu te escuto, eu cuido de você. Essa presença transforma a experiência. O corpo absorve melhor. O intestino responde com mais equilíbrio. A mente se acalma. É como se cada gole fosse uma meditação, um momento de paz em meio ao caos do dia. E aqui está o ponto emocional. Quantas vezes você já se sentiu desconectado de si mesmo, correndo, apressado, sem tempo para nada? Beber água com consciência pode ser o primeiro passo para recuperar essa conexão. É simples, é rápido, mas é poderoso, porque a água não é apenas um líquido, ela é vida, ela é energia, ela é equilíbrio. E quando você a consome com presença, você está, na verdade, cultivando saúde integral, corpo, mente e espírito em harmonia. Você sabe direito quando e quanto beber água para nos beneficiar na regulação do nosso corpo. Vamos analisar agora, já que entendemos os erros mais comuns, surge a grande pergunta: quando e quanto beber água? A resposta não é tão simples quanto beba 2 litros por dia. Cada corpo é único. Cada metabolismo tem suas necessidades. Mas existe uma regra geral que pode transformar sua relação com a água: 35 ml por quilo de peso corporal. Isso significa que uma pessoa de 70 quilos precisa, em média, de 2,4 litros de água por dia. Mas atenção, não é para beber tudo de uma vez. O segredo está na distribuição ao longo do dia. Imagine o corpo como uma planta. Se você despejar toda a água de uma vez, o solo encharca, as raízes sufocam e a planta sofre. Mas se você rega aos poucos, em intervalos regulares, a planta floresce. O mesmo acontece com o corpo humano. Os melhores horários para beber água são estratégicos. Ao acordar, um copo de água desperta o organismo, ativa o metabolismo e ajuda a eliminar toxinas acumuladas durante a noite. Entre as refeições, hidratar-se nesse intervalo mantém o corpo equilibrado sem atrapalhar a digestão. Antes de dormir, um pequeno gole ajuda na circulação e na regeneração celular durante o sono,
E aqui está o ponto emocional. Pense em como seria sua vida se você transformasse a água em um ritual. Não apenas um hábito automático, mas um gesto consciente de cuidado. Cada gole seria um lembrete de que você está nutrindo seu corpo, fortalecendo sua saúde, cultivando energia. Beber água no momento certo é como dar ao corpo o combustível exato para funcionar em harmonia. É simples, mas é poderoso. A água. E muito importante para a nossa microbiota intestinal, mas existe um aspecto ainda mais fascinante: a relação entre a água e a microbiota intestinal. O intestino não é apenas um tubo digestivo. Ele é um ecossistema vivo, habitado por trilhões de bactérias que trabalham em conjunto para manter o corpo saudável. Essas bactérias boas ajudam na digestão, produzem vitaminas, fortalecem o sistema imunológico e até influenciam o humor. Agora imagine, quando você bebe água de forma correta, em pequenos goles, nos momentos certos, você está irrigando esse ecossistema. Está oferecendo às bactérias boas o ambiente ideal para prosperar. O intestino se mantém equilibrado, a digestão flui, a energia aumenta. Mas quando você bebe água de forma errada, em excesso, durante as refeições ou em temperaturas inadequadas, esse equilíbrio se rompe. O ambiente intestinal se torna hostil. As bactérias boas enfraquecem, as bactérias ruins ganham espaço, e o resultado é inflamação, desconforto, desequilíbrio. E aqui está o ponto emocional. Pense no seu intestino como um jardim. Se você rega com cuidado, as flores crescem, o solo se fortalece, a vida floresce. Mas se você rega de forma errada, o jardim se sufoca, as plantas murcham, o equilíbrio se perde. O mesmo acontece dentro de você. A água é a ponte entre o equilíbrio intestinal e a saúde integral. Quando você aprende a respeitar essa ponte, você não está apenas cuidando da digestão. Você está cuidando da sua imunidade, da sua energia, da sua mente, da sua vida. Até aqui falamos de ciência, de hábitos, de erros comuns. Mas nada é tão poderoso quanto ouvir histórias reais de pessoas que mudaram suas vidas simplesmente ajustando a forma como bebem água. Imagine Maria, uma mulher de 45 anos que sofria há anos com refluxo e inchaço. Ela já havia tentado de tudo: dietas restritivas, medicamentos, consultas médicas. Mas nada parecia resolver. Até que um dia, ela descobriu que o problema estava no hábito de beber água durante as refeições. Bastou mudar esse detalhe para que sua digestão melhorasse, o refluxo diminuísse e ela recuperasse a energia que achava perdida. Ou João, um jovem de 28 anos que vivia cansado, sem foco, sempre com sensação de peso após comer. Ele acreditava que era estresse do trabalho, mas ao aprender a beber água nos momentos certos, percebeu que sua mente clareou, sua disposição aumentou e até sua produtividade melhorou. Hoje, ele diz que nunca imaginou que algo tão simples pudesse ter tanto impacto. Esses depoimentos não são isolados, são milhares de pessoas que descobriram que a água, quando consumida com inteligência, é uma aliada poderosa. E aqui está o ponto emocional. Cada história é um lembrete de que a transformação está ao alcance de todos. Não é preciso gastar fortunas, não é preciso seguir dietas impossíveis, basta mudar um hábito. Basta ouvir o corpo, basta respeitar o momento certo. E quando você faz isso, os resultados são imediatos. Menos inchaço, mais energia, mais leveza, mais saúde. É como se o corpo finalmente respirasse aliviado, agradecendo por ter sido ouvido. Chegamos ao ponto final de como essa jornada sobre como bebermos água corretamente e sobre os seus benefícios para o nosso corpo. E agora, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já acreditou que estava cuidando da sua saúde, mas na verdade estava cometendo pequenos erros que sabotavam seu corpo?
Quantas vezes você ignorou sinais sutis, inchaço, gases, refluxo, fadiga, sem perceber que eles eram pedidos de socorro? A água é vida, mas só quando consumida com inteligência. O jeito certo de beber água pode transformar sua digestão, sua energia, sua mente, sua imunidade. Pode transformar sua vida. E aqui está a mensagem final. Não se trata de beber mais ou menos. Se trata de beber melhor. Se trata de respeitar o corpo, de ouvir os sinais, de transformar cada gole em um gesto de cuidado. Então, a partir de hoje, faça diferente. Beba água nos momentos certos. Evite durante as refeições. Prefira em temperatura ambiente ou morna. Distribua ao longo do dia. Beba com consciência, em pequenos goles, com presença. E observe, seu corpo vai responder. Seu intestino vai agradecer. Sua mente vai florescer. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque muitas pessoas estão sofrendo sem saber o motivo. E às vezes, a solução está em algo tão simples quanto mudar a forma de beber água. Beba com inteligência. Seu corpo agradece. E para finalizarmos, nos ajuda e compre os produtos que está da descrição nos links como afiliados.